mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos a mais uma edição de Mais Lento do que a Luz, do podcast David Marçal e Carlos Filhais. Hoje vamos falar do fim do mundo, a propósito do livro recentemente publicado pela Desacerbego, O Fim do Mundo em Cuecas. Não faltam opções para dar cabo do mundo, mas apesar disso não é garantido que possamos escolher. O fim do mundo pode vir de uma ameaça cósmica, de um vírus, de supervulcões ou da estupidez humana. Neste livro, vários autores descrevem estes e outros cenários para o fim do mundo, entre eles os nossos convidados e também eu e o Carlos Filhais assinamos capítulos neste livro. Temos hoje não um, mas dois convidados que passo a apresentar. Hugo van der Ding, locutor, criativo e cartunista, com uma biografia multifacetada, responsável por personagens bastante populares como a Criada Malcriada e Cavaca a Presidenta. É autor do recente livro O Lixo na Minha Cabeça, publicado na Oficina do Livro, e também é autor do podcast Vamos Todos Morrer, da Antena 3. E Alexandre Aibel, doutorado em Astronomia pela Universidade do Porto e professor na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, onde estuda o vento solar. Foi vencedor da primeira edição do FameLab Portugal, que é um concurso de comunicação de ciência, e é autor do livro 90% do caro leitor foi feito nas estrelas, saído em 2016 na coleção Ciência Aberta da Gradivo. É ainda autor, em conjunto com o seu primo Pedro Aibel, arquiteto, de Isto Não É Só Matemática, saído na Quid Novi. Um livro que, segundo Nuno Marco, deu sex appeal à matemática. Bem-vindos! Olá. É um gosto estar convosco. O organizador deste livro, o Hugo van der Ding, fez um conjunto de ilustrações que eu diria, estou a falar do meu texto, que valoriza muito o livro, quer dizer, o meu texto vale pelas ilustrações que ele fez. É uma tradução gráfica e humorística das várias versões do fim do mundo. Eu começo por perguntar ao Van der Dingen, ao Hugo, como é que começou este projeto? Como é que foi a ideia? Como é que enfim, como é que foi reunir esta gente toda? E como é que conseguiram fazer tudo antes que o mundo acabasse? Pois é, olá a todos e também a quem nos está a ouvir. Isto partiu de uma conversa com os editores da Desacerbego, que publicou o livro, e começámos a ver o que é que poderia sair daqui nesta ideia de transmitir ou comunicar ciência de uma forma que fosse mais acessível e até mais divertida. Devo dizer, fiquei surpreendido. Todos os cientistas que falam aqui neste livro têm graça, que eu estava com medo, se for preciso. Isso é um grande elogio, para dizer que eu tenho graça. Verdade. Porque já sei que já poderemos falar disso mais tarde em relação ao jeito e à competência para comunicar a ciência de alguns cientistas. E então decidimos esta ideia de fazer várias maneiras como o mundo pode acabar. Porque pode acabar de tantas maneiras que acaba por ser um leque enorme de áreas da ciência. E pronto, e depois partimos para os convites de cientistas portugueses. E aqui está o livro. Pronto, está um Eles livro disseram muito... que sim. Hugo, estás a dizer que há vários fins do mundo, e há neste livro, pelo menos, deve haver ainda mais, mas para o livro não ficar muito grande, ficou confinado a estes fins do mundo, ou a imaginação dos autores não dava para mais. Diz-me uma coisa, desses fins do mundo todos, quais são aqueles que mais te impressionaram? Queres escolher algum em particular? Quer dizer, se soubesse um fim do mundo que tu Onde é que pudesses escolher, qual é que escolhias? Sim, eles estão muitos neste livro. Alguns nos tocam mais nos nossos medos mais atuais, não é? O da inteligência artificial, das máquinas darem cabo de nós, da máquina de lavar a roupa começar a girar, matar-nos a todos. É isso que é a inteligência artificial, não é? Não sei. Aquilo tem para lá um programa, acho eu, tem para lá um programa. Pá. Mas a minha máquina é um bocadinho estúpida, a minha máquina não é. É A minha estupidez toca artificial, Beethoven eu quando também tenho acaba e alguns... tudo. A vossa não?
Opá, que porcaria de máquinas que vocês têm. A minha toca assim, não sei se é Beethoven, mas toca tem assim uma. É Schubert, quando acaba. A crise climática também, claro. Os vírus que tivemos tão próximo há tão pouco tempo. E depois sou fascinado com a ideia dos buracos negros. Diz tudo para dentro de um buraco A negro. malta de letras costuma fascinar-se com os buracos negros. Pá. É verdade, eu confesso que sou de letras, mas sou fascinado com esta ideia. Eu cheguei à ciência tarde. Quer dizer, cheguei cedo quando nasci, né? Que já é tudo muito científico a pessoa nascer. Mas sempre cresci a achar que não percebia nada de ciência, nem de matemática, nem, ou seja, tinha competências para conseguir passar os exames, pouco mais. E há um certo. E este livro também é um bocadinho, acho que podia ser um bocadinho da nossa contribuição nesse aspecto, porque o ensino, desde o meu tempo e no liceu, havia muito essa divisão, logo desde o início, de quem é que era melhor a letras, ou seja, leia-se burro, não é verdade, e quem é que era boa matemática, até a própria maneira de nós lermos a inteligência nessas coisas. E eu fiquei sempre a pensar, bom, não preciso de nada de matemática, não preciso de nada de física, não preciso de nada de química, estou a exagerar um bocadinho. Não tinha más notas, mas não, de facto era um mundo quase que me estava vedado, quase como se fosse um tipo de inteligência que eu não tinha, era assim que eu sentia. E depois, mais tarde, comecei a ler e a descobrir e a fascinar-me. Primeiro, eu não consigo entender quem é que não tem fascínio pela astrofísica, não é? Pela astronomia, não consigo entender quem não tenha. E mesmo coisas menos à partida fascinantes, como é o caso da matemática, por uma série de razões, até isso percebia o fascínio que há. Claro, se uma pessoa de letras vai lá, por exemplo, pelo fascínio pelos números primos, estão a ver? Porque é uma coisa, é quase um mistério policial ali no meio. E entendi a diferença que faz nós sermos desde novos a ciência chegar-nos como uma coisa fascinante e apaixonante. E isso muda a vida. E às vezes fico a pensar, em vez de ser que eu faço, não é? Fazer rádio, fazer outra coisa qualquer, a minha formação foi de direito na escola. Pensei, se calhar se alguém tivesse mostrado esse caminho de uma maneira mais apaixonante, hoje eu era o vosso diretor. Eita, isto é uma profissão falhada, pá. Bem, nós não estamos melhor. Sei este diretor, mas de facto, aqui com o Hugo, pá, teria sido outra coisa, pá. Mas é tão bom nós pensarmos, claro que é um livro que é divertido, tem muito conhecimento lá dentro, e se calhar se fizermos um bocadinho dessa Bom, tu parte também lá sabes muita coisa. Por exemplo, quando escreves aqueles livros e aquele podcast, vamos todos morrer. Acho que é cientificamente certo. Quer dizer, isso é de facto um grande cientista, é observado muito. E vamos todos morrer, de facto, é uma coisa que não vai falhar. está tudo certo, vamos todos morrer, o mundo vai tudo acabar, nem sei o que é que andamos aqui a fazer. Ah, Portanto, não isso sei muito bem qual é que é de escolher. Não sei qual é que é de escolher para morrer. não, Pode não, ser não, todos de uma vez. se te dessem a escolher, não sabias, pá. Acho que a invasão de aliens. Epá, isso era giro, não é? Uma pessoa pelo menos via os tipos Como é que eles diferentes, pá. são, exatamente? Eles e elas, também deve haver umas aliens. Claro, seguramente. Epá, As aliens. era interessante ver isso do ponto de vista da biologia, não é? Se É há sexo, incrível. não é? É incrível. Uma pessoa Enquanto- morrer sem ver aliens é uma coisa, pá, que É não. incrível. Mesmo que seja só ter aqueles 30 segundos até vermos a mira do laser apontada assim no meio da testa. Já valeu a pena. Muito bem, então nós somos os quatro autores, somos quatro dos vários autores do livro, e eu proponho que façamos um périplo pelos capítulos que cada um assinou. Portanto, eu proponho começar pelo Alexandre Aibel, que nas suas próprias palavras escolheu um fim do mundo que descreveu da seguinte maneira: se nenhum dos outros chegar primeiro, este fim está garantido. Que fim do mundo é este que oferece tantas garantias de sucesso? Pois, David, é assim, realmente nós temos uma relação com o fim do mundo baseada em dois eixos. Um é a certeza com que ele vai acabar, não é? Porque o meu mundo pode acabar amanhã de manhã se tiver azar e me passar um caminhão de 20 toneladas por cima. E quando é que isso vai acontecer? E então eu acabei por escolher, ou foi-me dado, foi-me proposto falar sobre um fim do mundo que vai ocorrer daqui a
presumivelmente 5 mil milhões de anos. Portanto, Epá, algo tão ainda falta. intangível quanto um número perfeitamente inimaginável. Não Dá a ideia sabemos que sequer. são os fundos do PRR, não é? Eventualmente, talvez aí possa 5 haver mil um milhões. horizonte ainda mais longínquo, mas eu não ia por aí. Então, rapidamente, explicando qual é a ideia. A ideia é percebermos que o nosso planeta irá sucumbir juntamente com a nossa estrela. Portanto, o Sol, como sabem, é uma estrela e tem uma vida muito própria, está neste momento numa fase, digamos que da meia-idade, tranquila, já passou o alvoroço da sua adolescência, É mas a como eu. verdade é que terminará a vida, presumivelmente aqui por 5 mil milhões de anos, e tudo porque o seu mecanismo de equilíbrio, que se passa no seu centro, e na verdade no centro de qualquer estrela, está em permanente equilíbrio por causa de duas forças que se contrapõem. Por um lado, a gravidade, que tenta colapsar tudo, e por outro lado, a energia libertada, que tenta contrabalançar esta ideia que a gravidade tem de colapsar. Então, em termos simples, o que acontece no centro de cada estrela é que o hidrogênio que lá está tão comprimido por ação da gravidade que é fundido, é transformado em hélio e esta reação nuclear de fusão liberta energia. E esta energia é que é a energia fonte do equilíbrio da estrela e que depois de devidamente transformada e passar por uma grande aventura dentro das camadas da estrela e depois pelo espaço sideral, alimenta a vida como a conhecemos no planeta Terra. O grande ponto é que se o equilíbrio está na energia libertada pela fusão do hidrogênio em hélio, quando o hidrogênio no núcleo da estrela terminar, Quando termina o faltar a equilíbrio. gasolina, pá, aquilo não anda mais. Exatamente. Não havendo combustível, temos o ganho da gravidade. Portanto, a gravidade sobrepõe-se e volta a colapsar a parte central da estrela. O que acontece aqui é a parte importante no que nos toca a nós, planeta Terra. É que este colapso do núcleo da estrela permite pressões tais que o hidrogênio consegue transformar-se em elementos de número atómico superior e voltar a libertar energia. O envelope imediatamente a seguir passa a queimar, desculpem a palavra queimar, de formação profissional, passa a transformar o hidrogênio em hélio e a libertar mais energia. E esta energia libertada que faz com que as camadas exteriores da estrela expandam. Ou E seja, chegam aqui até à Terra, é isso? O Sol vai ficar do tamanho da exatamente, órbita da Terra. quando o hidrogênio terminar, É o o Sol inferno, vai ser o começa a inferno. expandir, enquanto que o núcleo começa a condensar, a concentrar-se, os envelopes exteriores começam a expandir, crescendo a ponto de engolir Mercúrio, Vênus e chegar à órbita da Terra. É Vai claro estar que quentinho aqui, pá. Isso é a muito antes vingança já das não temos pessoas que têm, oceanos, não é? é a Muito vingança das antes os pessoas que têm oceanos as já casas viradas a evaporaram. norte. Não percebi, Hugo. É a vingança das pessoas que têm a casa viradas a norte. É péssimo sempre, exceto quando o sol, de facto, começa a queimar mais. É Pois, o verdadeiro aquecimento efetivamente, nesta global. altura, se abrirem a janela, não vão ver céu, só vão ver sol, porque o sol vai ocupar todo o horizonte. Entretanto, já os oceanos evaporaram. Portanto, as condições Então aí vai estar determinadas. bom onde? Em Urano ou alguma coisa? Pois, esperamos que a Ah, humanidade nessa altura já tenha pegámos na nave Terra e pusemos em órbita de Júpiter, qualquer coisa. Pois, a verdade é que nós não sabemos, não conseguimos determinar, nem com longas simulações, onde vão estar as órbitas dos planetas do Sistema Solar para além de 50 milhões de anos, ok? Mas essa é uma outra discussão que também é abordada no livro e que também é interessante porque vai aos fundamentos da teoria da gravitação. Mas comprem o livro. Ah, se quiserem saber como é que o mundo acaba, pá, Exatamente. Daqui a 5 mil milhões de anos, há uma comprem boa o livro. probabilidade do fim do mundo verdadeiro estar lá, pá. Olha, mas ó, Alexandre, não é bem o fim do mundo, porque a estrela rebenta, a Terra está onde estiver, mas o mundo continua, o universo todo, não? Sim, o mundo em sentido lato, claro, isto é só a nossa pequeníssima vizinhança. Na verdade, o Sol não vai rebentar. O Sol expande, o Sol vai transformar-se numa anã branca, ou seja, o seu núcleo vai continuar a colapsar até um determinado ponto, arrefece lentamente ad eternum, e as camadas exteriores, a parte bonita vem agora, as camadas exteriores do Sol acabarão eventualmente por se desprender lentamente, originando uma nova nuvem de material
que poderá dar origem a uma nova estrela. Portanto, há aqui uma reciclagem Mas cósmica quem estiver no ao meio longe disto é um tudo. espetáculo, não é? Quem estiver ao longe, isso é giro. Sim, eu imagino, eu tenho sempre a ideia romântica que existe uma equipa do Correio da Manhã a filmar isto tudo ao longe, com um repórter in situ a relatar o que se passa. Muito bem, pá, vamos ver se Portanto, será assim. o fim do mundo tem futuro, não é? Pelo menos daqui a 5 mil milhões de anos, mas também tem passado. Portanto, e o Carlos tem um capítulo, à laia de introdução, em que faz uma breve história do fim do mundo nos últimos 2000 anos. Sim. Como é que tem Em, sido o em, fim do em mundo? 2000 anos houve muito tempo para haver vários fins do mundo, que é como quem diz para haver vários anúncios de fim do mundo. E alguns deles bastante curiosos, não é? Por exemplo, o Papa francês Silvestre II, que morreu no ano de 1003 depois de Cristo, ele estava preocupado com a passagem do milénio. E parece que celebrou a missa de Natal em 999 em Roma, com muita gente a pensar que o mundo ia acabar. Por acaso há aqui um erro, porque o século e o milénio só iam acabar um ano depois. Mas há um erro maior pensar que essa contagem que significaria, digamos, o fim da humanidade. Mas havia um ambiente de misticismo, de pânico coletivo, e os cristãos, enfim, instigados, digamos, pelos padres, arrependiam-se dos seus pecados e, enfim, faziam coisas, hum, por exemplo, libertar os seus animais domésticos, puseram as cabras, as vacas, tudo à solta para eles poderem, enfim, cada um saber de si no fim do mundo, não acabar o mundo, uma pessoa encolhida num corral não é a melhor ideia, pá. Só que é que o mundo não acabou, eles tiveram a passar os dias seguintes à procura dos animais para os voltar a pôr no sítio porque precisavam deles que o mundo não tinha acabado. E eu desconfio que deve ter havido um ou dois padres que se calhar levou uma tarefa. Bem, o que é certo é que os profetas do fim do mundo, a maior parte deles foram sábios neste sentido. Eles atiravam o fim do mundo, ao contrário deste Papa, para uma altura em que eles não tivessem. O que é sempre, digamos, um aviso avisado. Se tiver aqui alguém que seja um profeta do fim do mundo, podemos dar um conselho muito útil. Pensem o fim do mundo para quando vocês garantidamente já cá não estejam. Porquê? Porque não podem ser acusados de nada, pá, de terem falhado. Também não sei qual é a piada, sei que há alguma, não é? De uma pessoa depois do mundo acabar, um tipo acertar e vir gabar-se. Pá, depois do mundo acabar não se pode vir gabar. Portanto, É melhor prever que o mundo não vai acabar. Assim podemos exatamente, nos se o mundo não gabar vai sempre. acabar, não só acerta, como está lá, pá. E portanto, enfim, não quero falar muito, porque, como já disse, enfim, há aqui vários textos e há os bonecos, mas este meu capítulo também me permitiu a mim aprender coisas que eu não sabia, pá, que o mundo está sempre a acabar. Eu próprio assisti a isso na passagem do ano para o ano 2000, deste milénio, pá, não foi assim há muito tempo, e nessa altura não eram os bois e as vacas, pá, havia um bug informático Era e preciso diziam soltar que os não cabia no computadores. computador a data e que estamos todos tramados e eu, epá, isto vai deixar de funcionar tudo. Não é que não se passou nada, pá. E portanto, os fins do mundo têm este passado de não acontecerem, pá. E esperamos que este passado bom continue. Até É agora o ainda não aconteceu. Até agora ainda não foi, pá. Mas há sempre gente a prever o fim do mundo, há seitas apocalípticas, há todo o tipo de gente a causar o medo e a prever a desgraça. Eu acho que todos nos lembramos há 10 anos, 2012, com o fim do mundo Maia, que Sim. acabou por também não se verificar. Atenção que depois era um erro do calendário, não tinham lido bem o calendário, porque o problema é esse, quando está lá o profeta e vê que falhou, inventa-se que foi um erro de cálculos, pá. A matemática tem as costas largas, não é? Exatamente. Portanto, então eu também posso fazer um breve apontamento sobre o meu capítulo, que é um fim do mundo um bocadinho mais bizarro e muito menos certo do que, O David é sempre criativo, não é? pois, tem que ser, não é? Portanto, e não é um fim do mundo como o do Alexandre, que é garantido daqui a muito tempo. É assim um fim do mundo que é menos garantido e até um bocadinho mais bizarro. Portanto, o meu capítulo chama-se O Apocalipse Pós-Moderno e parte do princípio de que o fim do mundo vem sobre uma forma de pensamento, que é o pensamento pós-moderno,
que desvaloriza a ciência e a racionalidade. Portanto, e o fim do mundo, e o mundo acaba, enfim, pela rejeição da racionalidade. Imaginem, o que seria se a humanidade de repente rejeitasse a ciência e a racionalidade como sendo invenções dos homens brancos ocidentais, hum, e que essa forma de conhecimento, era legitimada apenas com o intuito de, manter as estruturas de poder vigentes. Isto são algumas ideias pós-modernas que poderão ler no meu capítulo. Não será o melhor manual sobre pensamento pós-moderno, mas tem lá algumas ideias. Tem citações de muitos autores pós-modernos que também poderão reconhecer. Algumas que têm piada, mas não era para ter piada, aquilo era coisas ditas a sério, mas uma pessoa depois lê Várias, e sim. aquilo tem muita Sim, piada. sim, por exemplo, há um matemático que procura, depois de passar uma temporada na Papua Nova Guiné, que procura inventar uma matemática alternativa, a Matemax, porque considera a matemática como uma ferramenta de apropriação, de opressão colonial. Portanto, impor a matemática, digamos, às populações, de certas Indígenas. regiões e com culturas diferentes seria uma forma de opressão, colonial. Então ele inventa uma coisa diferente que é a Matemax, que já não está tão limitada, não está tão limitada pela objetividade É e uma por essas chatice. coisas. Ou até a nutrição 2 crítica, mais 2 é 5 é o que quiserem. pois, ou até no campo da nutrição, que também há um campo da nutrição crítica que, em vez de utilizar o conhecimento, enfim, científico para determinar o que é uma alimentação saudável, o que é um peso saudável, uma relação com peso-altura saudável, quer utilizar a poesia para criar significados. Portanto, uma das minhas preferidas também é de uma autora, feminista, lésbica, radicada na Austrália, que defende o lesbianismo estratégico. Portanto, Como é porque que é? Estratégico. defende o lesbianismo estratégico. Portanto, O defende que as lesbianismo mulheres devem percebe. ser. Agora, estratégico, É estratégia. Portanto, as mulheres devem ser lésbicas por estratégia, porque ter um orgasmo com um homem é erotizar a opressão, segundo aqui esta autora. Portanto, há montes de citações muito engraçadas que eu acabo por ir buscar. Mas isto são, obviamente, digamos, a ponta do epá, iceberg. só me ocorre aquela frase do Einstein que disse que só havia 2 coisas infinitas no mundo, que é o universo e a estupidez humana. E sobre a primeira ele não tinha a certeza. Exato. Portanto, aqui a minha história, do fim do mundo tem a ver com isto, tem a ver com o triunfo deste tipo de pensamento. Eu, se calhar, só para terminar, para não me alongar muito, vou só ler uma passagem rapidamente do livro, logo do início do capítulo, para explicar sobre o que é esta ideia do pós-modernismo. Portanto, eu escrevo assim: o pós-modernismo é difícil de definir e tal deveria bastar como definição. Mas sendo esta uma obra de divulgação dirigida a todo o tipo de ignorantes, ainda que mal agradecidos, este vosso escriba acrescenta que se pode definir o pós-modernismo como uma rejeição do pensamento moderno, que é aquela forma de pensar surgida no Renascimento e segundo a qual existem factos baseados em provas empíricas. Dito de um modo mais simples, um teórico pós-moderno rejeita a forma de pensar que retirou o direito a morrer de varíola. O Portanto, o direito a morrer de capítulo, varíola, pá. Isso é exatamente, uma... porque é uma doença erradicada pelas vacinas. Portanto, aqui o apocalipse é as pessoas reivindicarem novamente o direito a O morrerem de apocalipse é a varíola. irracionalidade. É Muito exato. bem, volta ao Hugo. Hugo, tu neste livro colaboraste com vários investigadores e comunicadores de ciência, mas eu acho que eles têm muito a aprender contigo, porque tu és um verdadeiro comunicador, até comunicas ciência com os desenhos deste livro, mas comunicas, a coisa que tu comunicas é bem comunicado. Tu usas o desenho, a voz, os meios, digamos, modernos, os podcasts, tudo isso, e portanto chegas a um público vasto. Portanto, eu agora vou aproveitar aqui a proximidade contigo para me dares umas dicas. O que é que nós, cientistas, temos de fazer para chegar ao público, porque ainda há muita malta que não quer saber de nós, pá. Não nos dás assim uma ajudinha, pá. Enfim, É não, verdade, é uma questão tão pertinente essa de comunicar ciência, porque nós vivemos numa altura em que coisas inacreditáveis há 20 anos atrás estão a acontecer, como por exemplo, fazer parte de uma discussão com cientistas se a Terra é redonda ou plana.
Portanto, achávamos que isso já tinha ficado para trás, não é? Isso ficou para É trás. chata, mas não é Grécia- plana, pá. Isso ficou para trás na Grécia Antiga, com o Ali Eratóstenes, que qual, pôs uma vara para medir o raio da Terra. ou provavelmente até antes disso já se acreditava que a Terra não era plana. Portanto, estamos a passar uma altura onde é muito importante defender a ciência e tornar a ciência, se calhar, um bocadinho mais, não vou dizer sexy como disse o Marco, mas pelo menos um bocadinho mais fascinante ou apelativa por um lado e compreensível por outro. Eu já tinha dito, fiquei mesmo muito surpreendido pela graça com que todas as pessoas que escreveram para este livro têm e por essa compreensão, também se calhar porque faz parte do trabalho, de como usar um nível de linguagem, não vou dizer chulo, porque não é, mas um nível de linguagem mais corrente para passar não sou ninguém, não estou a chamar mal criada a ninguém. Não, mas não tem equações o livro, nem Ah, gráficos. exatamente. Mas a verdade é que isso nem sempre acontece. E acho que há uma. Acho que pode existir um desencontro gigante entre o enorme conhecimento académico de uma pessoa e depois o seu talento para comunicar. Esse é um dos problemas, não é? Eu Uma acho que pessoa esse é um dos problemas. Sim. Eu usa vou aquela dizer, linguagem, digamos, sim, o sem querer jargão estar a científico. roubar público daqui, eu tenho outro, eu tenho vários podcasts, mas um deles onde convido também pessoas para falar a propósito de livros, e este foi um desses pretextos, uma das outras autoras deste livro, a Joana Lobo Antunes, e falámos precisamente sobre estas questões da comunicação de ciência. Portanto, vão ouvir uma pessoa que sabe do que está a falar. Epá, isto é, manda-se de um podcast para o outro, espero que no outro Não, mandem para mas nós, só pá, depois para de isto ser um ouvirem loop interessante. Mas é muito interessante a discussão de porque é que a ciência tem, ou pelo menos está a passar uma fase quase de má fama, não é? Saímos da pandemia, houve alguns erros de comunicação, houve um descrédito, que depois envolveu também as vacinas, ou seja, foi tudo, houve assim uma tempestade. Olha, Hugo, e o lugar do humor? Como é que o humor pode funcionar para manter, digamos, Eu acho que é ótimo, a porque ligação às pessoas? sim, é uma linguagem, e é uma linguagem tendencialmente universal, não é? Claro que há umas pessoas que não se riem, mas é uma linguagem universal e isso ajuda. Os extraterrestres não se riem, pá. Mas não. Se calhar por acaso estamos a dizer isto, se calhar são extraterrestres com humor de pastelaria, sabem? A do queria já não quer. Imaginem esse pesadelo de virem os Olha, extraterrestres. mas isso é mesmo um problema se a inteligência artificial consegue fazer humor, por exemplo. Um humor parece ser uma marca humana, não é? Uma maneira Eu acho que sim. de Eu mostrarmos acho que sim. humanidade. Fascina muito o humor como veículo, não é? Como maneira de comunicar as coisas. É um bocadinho que eu faço também, ou tento fazer no Vamos Todos Morrer, que não sendo divulgação de ciência, às vezes também calha, quando são vidas de cientistas, não deixa de ser um bocadinho, tento pôr um bocadinho da ciência. Outro dia tinha de explicar, que vergonha, tinha de explicar a origem a descoberta da energia nuclear. Fui ler muito, mas não consigo explicar aqui porque eu não sei nada. Então acho que consegui. Agora estou Conta com lá, como é que surgiu a energia consciência. nuclear? Conta lá. Não é assim. Agora já não lembro tudo. Mas pega-se. Só um bocadinho. Sim, agora tenho que ir buscar o texto, agora já não lembro Eu tudo. sei. Mas E sabes como é que pega-se funciona a bomba atómica? Diz lá, e depois eu conto o que é a bomba atómica. É no eletrão que se pega, não, no neutrão. Qual deles é que se pega? Epá, pode ser o neutrão, vá. Pode ser no neutrão. E atira-se contra um átomo. E o átomo parte-se e liberta lá de dentro, divide-se, liberta outros eletrões, é assim que está certo, Epá, Neutrão. liberta muita coisa, liberta uma tudo. coisa assim. E vai-se subdividindo, não é? Partir-se aquilo. Há neutrões que saem, que vão partir os Mas está outros, e há tudo uma certo reação em até agora. cadeia. E isso liberta energia. Depois, a bomba atómica, o que era preciso fazer depois de descobrir isto tudo, era juntar muitos átomos, partir só um, para ele arrebentar e provocar uma reação em cadeia nos outros átomos à volta. Isto passa bem a mensagem? Está tudo errado o que eu disse? Epá, a gente precisava de um programa todo para discutir isso.
Olha, mas a bomba atómica, como sabes, tem duas partes. A bomba, que é de pólvora, e a atómica, que é de átomos. E depois houve um cientista brilhante que juntou as duas coisas. Então dispensou a pólvora, ficaram só os átomos que explodiam sozinhos, sem necessidade de pólvora, que é uma coisa. Ora bem, passamos ao Alexandre. A questão da comunicação da ciência. Como é que vês essa questão atualmente em Portugal? Há as circunstâncias do mundo e há as circunstâncias portuguesas. O que é que está bem, o que é que não está bem e que poderia melhorar? Oh, professor Carlos Filhais, isso é uma questão muito delicada e eu vou tentar não passar uma ideia muito negra de como eu vejo as coisas. E queria começar de três ângulos diferentes. O primeiro ângulo, pegando nas palavras do Hugo, quando começou por dizer que a malta de letras e tal sempre achou que a ciência não era para eles. Pois isso é um problema dramático que é tornarmos as coisas herméticas, ciência para um lado e as letras e a literatura para o outro. Não faz sentido nenhum. O Bert Reeves dizia que vamos falar de ciência, o que não exclui a poesia. Pronto, e é isto. E de facto, mesmo as pessoas que, e acho muito bem que sigam uma carreira não científica, devem possuir um conhecimento mínimo científico, uma cultura científica que é paredes meias para decisões judiciosas, é paredes meias para a imaginação, é paredes meias para a criatividade, e são tudo valores que todos devíamos ter. O que nós atravessamos hoje, e de facto eu discordo com o David quando ele desvaloriza o seu próprio texto. Não, eu acho realmente tudo o que tu dizes é muito importante e temos que estar com muita atenção. Aquilo era ironia, sabes? Sim, eu percebi, mas podia haver alguém que estivesse distraído e não percebesse a ironia. E realmente é problemático, e é problemático de duas maneiras. É problemático porque percebeu-se que há dois valores que regem hoje em dia. Um é as pessoas perceberam que formar uma opinião dói, e então, em vez de a formar, simplesmente têm-na. E é um problema. E depois o outro problema é que o valor principal é o protagonismo, e mais nenhum. E então isto leva a uma subversão tal que realmente encosta tudo, incluindo a divulgação de ciência, que Portugal tem muitos e muito bons divulgadores, e há muito tempo, mas de facto, se calhar enquanto comunidade, carece de uma avaliação, ou seja, olharmos para trás para os últimos 30 anos e percebermos, epá, se calhar, ou não fizemos bem, ou não fizemos o suficiente, dado o estado das coisas. E acho que realmente isto carece de uma Acho que reflexão. este é um empreendimento que acaba sempre por falhar, quer dizer, vamos sempre ter este problema da ciência ser, digamos, apenas uma das dimensões humanas, há outras, pá, e nós não podemos esperar que algum dia, antes que o mundo acabe, que a ciência seja de facto hum, partilhada da mesma maneira por toda a gente, que é quase impossível, não é? Alexandre, Tens mais dois ângulos, diz O lá. meu ponto era o retrocesso. Alexandre, se me permites até acrescentar uma coisa, mais do que poder ser útil, eu acho que faz parte da experiência humana, ou seja, quem não, ou seja, faz uma imensa quase confusão, não, como não conhecer história, como não precisa ser um grande conhecimento muito aprofundado, mas não ter ideia vagamente da cronologia de onde viemos e das várias partes do mundo que aconteceu, é igual a não saber, basta ser o nome dos planetas que estão à nossa volta, ou qual é que Claro, é muito, a é muito cultura triste. científica, como a outra cultura, portanto, a cultura como um todo, é parte fundamental do pensamento crítico, e isso tem que ser uma condição, tem que ser essencial na condição humana, porque senão simplesmente não fazemos escolhas, não somos cidadãos, e a cidadania é outra face da democracia. Então é tão importante quanto isto. E esta obra é mais um tijolo fundamental. Eu temo, infelizmente, não sei os números, mas temo que as pessoas não cheguem lá porque muito pouca gente lê, não é? Por Portanto, isso é que nós a fazemos importância de hoje em podcasts, dia. para Alexandre, por isso é que fazemos Exatamente, podcasts. era isso, exatamente. Daí a importância das outras plataformas. É preciso chegar de outra maneira, é preciso ir onde as pessoas estão, é um facto. Mas Hugo, era o que dizia o Manuel António Pina, que como é que ele dizia? Ele dizia, não sei porque é que a malta toma estupefacientes, pá, leiam um livro de cosmologia, aquilo é uma grande pedra.
Ele dizia isto. Ele tinha piada, era um homem de letras fascinado pelo Big Bang. Mas completamente fascinado, completamente fascinado. E, portanto, realmente é isso, era é uma condição extremamente importante, é uma faceta da vida que faz, cuja ausência torna a vida realmente mais pobre. Claro que nós somos suspeitos em falar sobre isso, mas penso mesmo que era fundamental. Também Mas somos suspeitos, fundamental somos também arguidos e somos culpados. Pá. Nós e vamos somos continuar, testemunhas. Somos vamos continuar a Também é testemunhas. verdade, reincidir, também pá. é Vamos verdade. continuar a reincidir. E o facto de haver dificuldades e da tarefa não estar acabada não é razão para desistir. E o que é Claro. facto é que cá estamos até ao fim do mundo. Se calhar não nós até ao fim, mas durante o tempo que tivermos neste mundo, Mas eu gostava de ver aquilo do Sol. é assim. Eu adorava Também ver. Aquilo acho. do Sol vai ser um espetáculo. Mas há simulações, há E simulações. alguém há de ver, e se calhar E já só ver agora, aquilo ao... acontece noutras estrelas. Portanto, nós temos Claro. imagens dessas espetáculo que o Alexandre descreveu. Nós, nas costas dos outros, vemos as nossas. E há imagens, de facto, chamadas nebulosas planetárias, e que as estrelas a libertarem material e a expandir à volta, são imagens das mais fantásticas que algum dia se viram. Portanto, significa que o fim do mundo pode ser bonito. E podemos estar a ver os fins do mundo de outros planetas. Quando Exatamente, olhamos podemos para estar a essas ver o fim do mundo estrelas, de outros fulanos, quer dizer, não sei se eles têm lá também jornais. eu espero que, que o nosso fim do mundo seja bonito para os extraterrestres Os de facto outros já poderem apreciar. show Os must tais com go on. humor de café, não é? A tal espécie alienígena com humor de café. Isso. Olha, sobre o café, eu conto só uma anedota, pá, que aconteceu. Uma vez estava a falar desse fim do mundo do Alexandre num café, precisamente, pá, e disse: o mundo vai acabar daqui por 5.000 milhões de anos. E houve uma pessoa ao lado, da mesa ao lado, que ouviu, pá, qualquer coisa e ficou preocupado e veio ter comigo. Ai, estavam a falar de quê? Do fim do mundo? Sim, sim, estava a falar do fim. E quando é que é? Quando é que é? Muito preocupado. Quando é que é? Eu disse: não se preocupe. É só daqui a 5.000 milhões de anos. E ele respirou fundo e disse: ainda bem. Ainda bem porquê? É que eu percebi 5 milhões de anos. Claro. Seu ótimo! Seu ótimo! Poderia ter uns Isso certificados é, da Força que iam vencer entretanto. Ainda é tem de da louvar Série A. o otimismo. Exatamente, ainda tem da Série Muito A. bem. Isso é uma Agradecemos ótima. muito terem estado connosco a falar deste livro, Foi O Fim do ótimo. Mundo em Cuecas. Foi ótimo. Muito obrigado e até ao próximo, mais lento do que a luz. Um abraço, obrigado. Obrigado. Até logo.